Muito bem, aqui é no susto. Bota todo mundo em cana. Doutora Flávia. Estamos aqui, hoje é assunto muito, assim, como eu posso falar, muito inteligente o assunto de hoje. Estou aqui com a doutora Flávia Penido, advogada de direito digital. Você se comporta, senão ela bota todo mundo na cadeia, entendeu? Não, Vocês não assim ficam também fazendo não. comentário besta, né? Sim, também não. Eu chamei a Flávia aqui por vários motivos. Primeiro, porque eu adoro ela. Como chama o perfil do Twitter? É o Penido Advogados, né? Tem o Direito Digital. No Twitter é o Direito Digital. @Direito Digital. Isso. O perfil Sigam corporativo, sim. para saber. Não, porque o outro é fechado. É. Porque, vamos falar disso aqui também, porque fechou. Não era fechado antigamente o perfil dela, mas ficou, né? E aí, vocês sigam para ter notícias maravilhosas do direito digital em geral. Coloca coisas interessantes pra gente ficar mais inteligente, saber o que tá fazendo, né? E eu chamei ela aqui, na verdade, porque tá rolando a CPI do crime cibernético. Como é que chama essa CPI, gente? Dos Acho que é crimes CBI dos cibernéticos. crimes cibernéticos. Esse tem um nome bonito. Eu acho que é isso mesmo. Eu CBI gosto dos toda crimes vez que usa qualquer coisa cibernética, porque eu lembro dos anos 80. É muito David Bowie, né? Tá na moda, né? Tá uma coisa assim. Eu acho que fica moderno, né? Quando você fala cibernético. Então tá bom, né? Porque tem muita gente falando. O que está acontecendo? É que ninguém está falando muito dessa CPI. Na verdade, a CPI, que eu nem sei por que começou essa CPI. Eu acho que foi para investigar essa questão dos crimes que andam acontecendo, da pouca eficácia no cumprimento das decisões. Eu acho que tem um pouco aí dessa briga de Facebook e Google, dessas grandes empresas com o Poder Judiciário, que a gente está acompanhando tem um tempinho aí. A questão da retirada de conteúdo, essa questão dessa violência virtual que vem acontecendo e que vem correndo, todo mundo que está na internet sabe como é que é isso. E tanto é que quando você lê os relatórios das audiências e tal, foi muito representante, quer dizer, do Ministério Público Federal. A gente viu aquele caso daquela moça da Globo que sofreu questão de racismo, agora esqueci. Sim. Como ela chama? Maria Júlia. Então, né? assim, essa violência virtual está crescendo e está havendo muita dificuldade em você conseguir condenar as pessoas. Penalizar isso. E aí, o que você tem? Você tem, de um lado, o Ministério Público, advogados, público que quer conseguir condenar essas pessoas. De outro, que também é super válido, é o pessoal que defende liberdade de expressão, que defende que a internet não pode ser vigiada, etc, etc, etc. Como é que a gente faz? A gente prevalece a gente dá preferência para um ou dá preferência para outro? Na verdade, quando a gente pensa em regras de interpretação jurídica, a gente não tem que pensar em prevalecer a gente tem que pensar num equilíbrio dos dois princípios. Eu sempre penso assim, a maioria dos crimes que acontecem na internet são crimes tipificados na lei normal já, não? A maioria sim, exatamente. A maioria sim. O direito penal usa o que a gente chama de tipo fechado, ou seja, a gente não pode ampliar a interpretação para fazer com que aquele ato daquela pessoa caiba dentro, estou falando em termos bem grosseiros, caiba dentro daquele tipo penal, certo? Então, isso dá um pouco de problema na hora de julgar, quer dizer, um roubo é um roubo, mas tem algumas questões que ficam meio no ar. Então, por conta disso, teve aquela questão da lei Dickmann quando veio, porque foi invasão. Aliás, no caso dela não foi de invasão, mas por conta dela... Foi roubo de dados de um computador que estava consertando. Exatamente, foi vazamento de dados de um computador que estava... Então, assim, eu diria que assim, uns 90% já está... É isso que o pessoal fala, falta a legislação. Não falta a legislação. Inclusive porque teve o Marco Civil. Exatamente. Porque o que eu vejo discutir muito é assim, não, mas já teve o Marco Civil. Eles estão querendo destruir tudo o que fizeram no Marco Civil. Não. Para começo de conversa, o Marco Civil, tudo bem, era importante, eu acho que precisava ter, mas muita coisa que estava lá no Marco Civil já existia antes.
Tá? Então, dizer que você tem que ter o princípio da liberdade de expressão e etc, 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 já está na Constituição. Ele está só reforçando. Aquela coisa, a lei já diz essas coisas. Exatamente, está só reforçando. Porque a gente, inclusive, está passando por um período em que as pessoas estão com muita dificuldade em interpretar o todo. Eles querem analisar as leis e separando tudo, compartimentando as coisinhas. Aí, mas teve coisas muito importantes, como a neutralidade da rede, teve coisas bem importantes. Mas esses projetos que vieram por conta dessa CPI, eu acho, aí é opinião minha, que está havendo uma celeuma grande demais por que está acontecendo. Tem coisa que você tem que prestar atenção, sim. Tem coisa que a sociedade tem que ficar atenta, acompanhar o processo legislativo, melhorar o texto legal, sim. Mas também tem coisa boa. Então não é dizer, vamos fazer uma CPI, uma petição para acabar com todos os projetos da CPI, não. Tem projeto lá, por exemplo, que melhora a Lei Maria da Penha. Claro, alguém é contra isso? Quer dizer, não dá para dizer que isso é contra a liberdade de expressão. Que, na verdade, a proposta dessa CPI são conversas, não é isso que está acontecendo? Para sugerir projetos de lei, é isso? E fazer recomendações, exatamente. Fazer recomendações. E aí, me explica qual que é o processo, por exemplo. Espia caminhão de som. Quantos anos eu não escuto isso? Daqui a pouco vai ser assim, pamonha. O da pamonha de vez em quando aparece no fim de semana, mas eu não sei como esse povo, porque é proibido agora, não pode mais o caminhão. O que ele está anunciando? Vamos ver se é alguma coisa boa. Tudo bem, continuando. Porque assim, qual que é o processo? Aí tá tendo essa CPI dos crimes cibernéticos. Então as pessoas vão lá, conversam, chegam a ouvem conclusões. Pessoas. Né? Tem representantes de vários segmentos, né? Da sociedade, isso. E aí se sugerem mudanças e coisas, ou leis novas. E aí isso vira um projeto de lei ou isso é uma sugestão de um projeto de lei? Tem várias situações dentro dessa CPI. Então você vai olhar aqui dentro, por exemplo, tem projetos de lei que já estão na Câmara, que eles falam, eu sugiro que se dê preferência para isso, pegar esse projeto é bacana para esse fim. Então esse é um caso. Tem projetos de lei que são criados com base nessa CPI, tem recomendações, tá? E aí é uma coisa muito Brasil, por exemplo, uma das recomendações é, olha, tem uma lei de telefone pré-pago que diz que você tem que identificar o comprador por CPF. Aí então uma recomendação, sabe qual é? A gente está recomendando que a Anatel cobre das operadoras que elas confiram o CPF. Tem uma recomendação para cumprir a lei. Um outro caso... É ótimo, né? Tipo... Então, eu fico até gaga, porque já é tipo... Pra quê, né? Exatamente, tipo, é meio óbvio, né? Você pedir para uma agência reguladora... Regular. Olha só, que incrível, entendeu? Não dá... Tem outro caso também que afeta essas grandes empresas da internet, que foi expedido ofício para a Prefeitura, para o Estado de São Paulo e para o Ministério Público, para investigar se existe crimes contra a ordem tributária, contra eles. Então, porque tem essa coisa, a gente já falou disso aqui também, acho que foi com o João Varela que eu falei isso aqui. Essas empresas gringas vêm para o Brasil... Chama isso do quê? De aplicativo? Provedor de aplicação. Provedor de aplicação. Que podem ser redes sociais, esse tipo de coisa. Empresas estrangeiras que estão no Brasil, faturam aqui no Brasil com publicidade, com assinatura de coisa, com um monte de coisa, mas que não estão pagando impostos, é isso? É isso, pagam impostos na Irlanda. Eles alegam que a sede é na Irlanda, como eles não têm escritório aqui... eles alegam que lógico eles não têm. Mas é verdade. É verdade. A sede da o Bensolino é um participante de fato do programa. O Bensolino, ninguém paga imposto, não. Porque eles falam que a empresa é fora do Brasil e que aí... Como você faz a compra online? A gente arruma... Eu aqui, catando no colar da doutora Flávia. Como a compra é online, eles alegam que não, que é tudo lá na Irlanda, que eles não têm nada a ver. Que vai direto, do entendeu? mesmo jeito que eles dizem que o WhatsApp não tem nada a ver com o Facebook aqui, entendeu? Então, assim, tem algumas leis aqui que são muito, assim, por exemplo, vão acabar com o Marco Civil. Com a história do WhatsApp, teve uma questão, por exemplo, que para mim foi fundamental, eu briguei, você acompanhou? Eu acompanhei no dia a dia no Twitter, que ela fica muito nervosa, gente. Eu tava de férias em Boipeba, parei tudo para escrever um texto. Meu filho olhava e falava assim, mãe,
você tá de férias, você sabe? Não é para cliente isso. Eu falei, mas tem os princípios, tem não sei o que e tal. E o que o Facebook falava? Que ele não tinha nada a ver com o WhatsApp. E ela tá falando da história de quando tiraram o WhatsApp do ar. Exatamente. Que foi um dos casos, na verdade, que as pessoas não entenderam. Quando tiraram do ar, foi mais um caso. Exatamente. De que a justiça tinha pedido dados. Isso. Que era acho que era tráfico de drogas também. Tráfico de drogas, exatamente. Quadrilha de tráfico de drogas. E não era o primeiro, porque teve um caso ano passado, não foi? De pedofilia, exatamente. E aí tem vários. Você pega assim no Tribunal de Justiça, eu posso te dar aqui, você pode usar de peso de papel. Exatamente. Entendeu? E aí eles ficam pedindo os dados, porque são crimes sérios, e o WhatsApp não dá, e ele diz o seguinte, eles pedem para o Facebook dizendo que o Facebook é dono do WhatsApp. E aí o que o Facebook fala? Eu, dono? Imagina. Eu não conheço, eu nunca vi. Nunca vi, não sei o que é. Aí o que acontece? Isso? É verdade. WhatsApp? O que é isso? E muitos juristas, aí que eu vou dar uma pinicada, muitos juristas disseram que estava certo, que era isso mesmo, e que você teria que fazer um acordo de cooperação internacional para pedir os dados. Aí o que acontece, né? Esse é um dos projetos que está aí, que altera o Marco Civil, que eu acho que está super ok. A rigor, quando você faz interpretação de lei jurídica, você não precisaria disso. Existe um negócio na doutrina que chama teoria da aparência, sim, ou desconsideração, sim, da personalidade jurídica. Em direito de trabalho isso é muito comum. Sim. Quer dizer, uma empresa está vazia e fala, mas o outro é dono, então você tem que pagar. Isso é muito comum. Estamos ouvindo essa história da aparência muito no caso lá da Lava Jato agora. Isso. Tem muita da aparência. Exatamente, teoria da aparência. Chama exatamente isso. Se parecer, porque muito provavelmente é isso mesmo. Exatamente. Então, aí o que acontece? Pela teoria da aparência, você já resolveria isso, tá? Mas, de novo, como a gente está numa fase em que está muito difícil para os técnicos em direito, para os bacharéis, conseguirem fazer esse conjunto, lei, doutrina, jurisprudência, o nível está meio complicado, o que a CPI sugeriu? Que se incluísse, deixasse muito claro que grupo econômico, que se a pessoa fizesse parte do mesmo grupo econômico e tivesse um estabelecimento aqui, ela respondia. Eu não consigo ver por que isso fere liberdade de expressão. Fere liberdade de expressão? Não, né? Não, e tem uma coisa louca, né? Quando aconteceu esse negócio do WhatsApp, que saiu do ar, as pessoas ficaram revoltadas, só que não pensa pelo lado do crime, assim, tipo, porque tem uma coisa que a Flávia, você falou muito nessa época, quando saiu do ar. Não é que tiraram do ar, assim, do além, os caras deram multa. Multa de 50 mil por dia. Mas eles devem milhões. Não, eles têm dinheiro para pagar, eles não estão preocupados com isso, é uma questão de postura. E tem mais, além disso, não é só isso. O que você espera quando você vai procurar algo na justiça? Você tem que provocar o Poder Judiciário, que você espera uma resposta do Poder Judiciário num tempo correto que dê para você ter... Tempo hábil, né? No tempo hábil, isso não está acontecendo, quer dizer... Aí eu vejo até uma questão de soberania nacional, quer dizer, essas empresas transnacionais estão com um poder tão grande, e não é só o Brasil que passa por esse problema, que elas simplesmente se negam a cumprir qualquer determinação judicial. Claro, né? E as pessoas acabam ficando do lado da empresa, sem entender que ela pode ser a pessoa prejudicada um dia. Exatamente. Porque você pode ser, agora a justiça estava, nesse caso, estava atrás porque era coisa de tráfico de drogas, já foi pedofilia. Imagina a família desta criança ou destas crianças, entendeu? Vendo um aplicativo que simplesmente ignora. E uma coisa que é muito importante falar é que, assim, não é que eles não dão as conversas são pedidas também e há uma dúvida se o WhatsApp e o Facebook tinham condição de fornecer essas conversas ou não. Mas eles sequer fornecem os logs de acesso que eles são obrigados a fornecer por determinação do Marco Civil. Sim. Então, assim, é uma coisa estranha, porque uma hora fere liberdade de expressão, outra fica uma coisa muito nebulosa, sabe? Quer dizer, eu acho que nesse projeto de CPI aí tem 1 ou 2 casos que a gente tem que ter maior atenção. Por exemplo? O caso da alteração do Código Penal, que é da Lei Dickmann, né? Que ela fala que, deixa eu pegar aqui... Porque tem um negócio da Lei Dickmann, ela me mandou todas essas coisas para eu ler ontem à noite. Aí eu li. Tem um negócio da Lei Dickmann, que fizeram a Lei Carolina Dickmann, mas a Lei Carolina Dickmann não se aplica para o problema que a Carolina Dickmann teve. Não é maravilhoso? Foi isso mesmo.
Porque era não assim, serve pro caso dela. É bem isso. Não é Olha sensacional? só, como é que tá hoje, né? Tinha o Código Penal, aí fizeram alteração com base na Lei Dickmann. O que que diz? Eu vou até ler, porque de cor eu não sei essas coisas. Tem computador para isso mesmo. Não, exatamente. Não, de cor é isso aí, eu não sei. Então, o que que diz hoje a lei? Invadir dispositivo informático alheio, invadir, né? Conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança com o fim de obter, adulterar ou destruir dados. E aí o que aconteceu? No caso da Carolina Dickmann, não teve nada disso. Ele não invadiu, na verdade ele tinha acesso porque ele estava conversando, consertando o computador. O computador. Então, assim, a Lei Dickmann não serviu para o caso da Carolina Dickmann. Como casos como esses têm sido muito comuns, e aí a hora que você vai ler as atas de audiência, você percebe uma série de problemas de poder penalizar quem comete determinados crimes, eles sugeriram uma redação que eu realmente concordo que seja infeliz, que está dizendo o quê? Acessar indevidamente e por qualquer meio sistema informatizado ou nele permanecer contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito. Então, o que o pessoal mais radical está alegando? Que com esse, a depender do entendimento do juiz... Do texto do jeito que está aí, que você acabou de ler. Exatamente. Você pode entender isso como se você violar os termos de uso do Facebook, por exemplo, você vai preso. Uma coisa que... o japonês da Federal vai aparecer na sua porta. Eu tenho um texto que fala isso. Então, assim, realmente, se você pegar um juiz que não entenda muito da situação... e levando-se em conta que a gente hoje tem gente, né, como a gente diz, tem gente presa aí por porte de vinagre, né, na rua, então a gente tem que ter essa preocupação mesmo. Mas aí, o que eu falo? Por que esta redação é infeliz? A gente pega todo esse projeto e joga no lixo? Ou sociedade civil pressiona e fala, peraí, essa redação tá estranha, vamos conversar sobre essa redação. Mas a sociedade civil não presta muita atenção, né? Não, a sociedade civil ouve que a CPI não presta e faz abaixo-assinado dizendo vamos acabar com toda ela. Aí vai acabar com o projeto de lei de cyberbullying, vai acabar com o projeto de lei que melhora a Lei Maria da Penha. Tem um monte de coisa legal nisso, Tem um monte de coisa legal. Eu não tô dizendo que é para falar assim, nossa, que lindo, maravilhoso, delícia, tô feliz, vamos abrir um champanhe. Não é isso. Mas assim, vamos pegar quais são os pontos críticos. Arrumar. Exatamente. O CGIBR, inclusive, fez uma nota técnica que eu não concordo 100%, mas que está muito mais ponderada, está muito mais realista, está abordando temas realmente importantes que merecem ser discutidos pela sociedade civil. O que não dá é para dizer rasga tudo, isso é um absurdo. Mas você não acha que a sociedade civil, em geral, é pouco participativa da coisa pública? Sim, ela é pouco. E aí, mesmo na política normal, tipo, o que está acontecendo agora? Mas agora fica todo mundo brigando, mas então, se todo mundo tivesse feito sua lição de casa no dia a dia, de cobrar as pessoas que votam, e entender o que a pessoa está fazendo e tudo mais, as coisas não chegariam no ponto que está. Não é um pouco isso? É um pouco sim. Eu tenho uma teoria, eu canso de falar isso, que eu acho que a gente, nesse período aqui da gente, a gente está passando agora pelo pior da ditadura, pelo pior efeito da ditadura, que é o quê? O pessoal da nossa geração cresceu totalmente apolitizado. Sim, o pessoal que nasceu final dos anos 60, começo dos anos 70, com raras exceções, ninguém falava de política, ninguém se importava com isso, isso não era um assunto. Eu acho que é justamente porque a gente vivia numa época de repressão. O que acontece? Você pega esse povo totalmente apolitizado, que hoje deveria estar liderando, certo? O pessoal entre 40 e 55 anos por aí, não tem ninguém. Você dá uma olhada, não tem uma liderança. A maioria é de antes da ditadura e tem aí umas pessoas novas querendo despontar, mas também está bem complicado. Quer dizer, então a gente está passando pelo pior disso. E aí o que acontece? Você junta com o fenômeno da internet, que o que vale é like e RT, então aí você tem textos catastróficos que falam, pelo amor de Deus, isso vai acabar com a nossa vida na internet. Todo mundo acredita, todo mundo replica, todo mundo faz, ninguém pensa, ninguém lê, ninguém vai atrás e fica uma guerra, quem ganha no grito, né? A gente tá vendo isso, né? As pessoas estão berrando, né? Literalmente, as pessoas estão tentando ganhar no berro ao invés de discutir. Isso vai tudo... contra qualquer princípio de direito, quer dizer, a gente tem que discutir Tem um negócio também da qualificação dos juízes, não é? Eu estava lendo ontem à noite um treco de qualificar
como que é? Criar varas especiais para direito eletrônico. Isso. Eu acho que isso vai ser bom, porque assim, a maioria do pessoal que trabalha na área contenciosa, né, o pessoal que não sabe, que você vai lá no fórum, pede pro juiz e tal, etc. Quem trabalha na área contenciosa, diz que literalmente eles têm que fazer esquemas, literalmente desenho para ele explicar. Já melhorou muito o nível dos juízes, o nível de entendimento. Também não é assim, porque também tem esse negócio de dizer, o juiz da ordem errada, não é verdade, entendeu? Mas é mais complexo. Se você tiver, a gente tem vara de família, a gente tem vara de falência, a gente tem, né, várias especializadas, eu não vejo por que não ter algumas varas especializadas em direito eletrônico. Isso fere liberdade de expressão? Não fere. Entendeu? Mas organiza e deixa na mão de uma pessoa que entende melhor o que está julgando. Exatamente. Não? Porque é complicado. Você sabe o que me lembra isso? Durante os muitos anos que eu trabalhei fazendo produção de música, a gente sempre falava muito disso de direito autoral, né? Tá. E eu ficava sempre imaginando, direito autoral de música, que é complicadíssimo. É complicado, que tem direito conexo, tem uma Exatamente. E aí eu ficava, cara, como é que você explica essas coisas para o juiz? Como é que você explica, às vezes, coisas de uma música copiada da outra, você tem que mostrar para ele entender as coisas de intenção de plágio, essas coisas. Sim. Como é que você explica? Porque é uma coisa... Ele tem que ter o ouvido para entender aquilo. Sim. E eu falava, e aí você tá, na verdade, é qualquer juiz, né, que pega essas causas. Exatamente. E aí é dificílimo. E eu para mim, eu conecto muito isso com o direito digital. Assim, como é que você... É muito simples. A gente vê, por exemplo, na minha área, advogado que não trabalha na área digital, é muito comum eles acharem que, por exemplo, se você está no meio de uma crise de rede social, que um dia não é nada. Entendeu? A gente sabe que em uma tarde a tua reputação acabou. Não tem conversa. Que é o que você estava falando, tipo, a menina... Vão lá e colocam a foto da menina pelada no Facebook, ou sei lá onde. No Facebook não entra, já não vai entrar, mas assim, divulgam as fotos de uma menina pelada. No Google, ou vídeo, de sacanagem, o que for. E demora um mês e meio. Não precisa um mês e meio, gente. Uma tarde já acabou com a vida dessa menina. Entrou no ar, ficou uma hora, isso é replicado tão rápido que já acabou. Ou seja, as ferramentas precisam ser mais ágeis, né? Exatamente. Um dos projetos é esse, colocar isso, incluir esse tipo de violência como violência à mulher e requerer a retirada de conteúdo em 24 horas. A melhora da Maria da Penha. Da Maria da Penha. Então, assim, tem coisa boa nesse projeto. Não estou dizendo que não tem que consertar algumas redações. Tem, mas não é do jeito... Tem a questão do cadastro dos IPs. Isso também é uma questão que tem que pensar o que eles estão dizendo. E também tá havendo aí entortamento, digamos assim, dos conceitos. Porque, assim, eu tenho lido textos falando assim, vão pedir os seus dados cadastrais, o seu nome, filiação, etc, IP. Na verdade, se você vai conferir o Marco Civil, hoje a polícia já pode consultar o seu nome, o seu dado cadastral, tudo, sem autorização judicial. Hoje já pode. Qual é a dúvida? Se IP seria dado cadastral ou não, mas não é os IPs de acesso de tudo. Seria, eu até acho que é meio... Deixa eu escolher a palavra aqui. Ingênuo colocar isso no projeto de lei, porque o que eles querem, na verdade, é o IP na hora do cadastro na rede social. Mas pode ser qualquer um. Exatamente. Porque o IP não é fixo, gente. Então, exatamente. Então, mas aí falta, acho que para a pessoa que está escrevendo isso, entender o que ele está fazendo. Ou seja, a pessoa que escreveu isso não sabe o que é um IP, é isso? Eu acho que sim. Então, assim, porque eu posso, por exemplo, eu tô aqui com você, eu posso entrar na tá sua internet. Aqui, deixa eu criar aqui uma conta no sei lá onde. Entendeu? Aí depois eu cometo um crime por essa rede social. Aí vão falar, o cadastro da Flávia foi feito aqui. Você vai olhar para a cara do japonês da Federal, para utilizar o termo que está circulando por aí, e vai dizer, não tem nada a ver com isso. Entendeu? A pessoa sentou aqui no sofá e fez um cadastro. E aí? Esse é um caso, por exemplo, que realmente merece ser discutido. IP de Lan House. Né? Exatamente. Quer dizer, e daí? Ela esteve aqui mesmo e fez o cadastro. Mas vem cá, uma dúvida que eu tenho. Por exemplo, para a justiça pedir grampo telefônico agora também, vamos lá nos grampos telefônicos. Interceptação telefônica, para não ser criminosa. Para fazer uma interceptação telefônica, para pedir esses dados, qualquer dado telefônico de comunicação assim, você precisa pedir uma ordem judicial. Isso.
Por que para a internet não é a mesma coisa e é automático? Mas a internet é a mesma coisa, você também precisa, tanto é que o WhatsApp não fornece nem os logs de acesso. A internet também é assim. O que você não tem é esses dados. O Marco Civil fala que você pode, na verdade, fazendo comparativo, seria o quê? Dona Vivo, eu quero saber quem é o titular da conta, sei lá, tá bom? A Vivo, ele não precisa de uma ordem judicial, a Polícia Federal ou a polícia não precisa de uma ordem judicial para que diga quem é o titular da conta, Entendi. Entendeu? Uhum. E aí vai dar esse dado eles conseguem exatamente, de cara. Uhum. É a mesma coisa no Marco Civil. Entendeu? Então, o IP eles estão discutindo. Então, eles querem, o que eles têm que saber é o seguinte, eles não precisam de autorização judicial para que o Facebook ou para alguém diga que o titular da conta Flávia Penido no Facebook é Flávia Penido no e-mail tal, entendeu? O que se está discutindo é se tem que incluir o IP na hora do cadastro ou não. Eu acho uma bobagem. Que não adianta nada. Exatamente. Então, eu acho uma bobagem. Então, assim, eu nem fico revoltada, nem fico nada, porque realmente, é uma daquelas leis que você fala, sabe? É bem o que você está falando. Quem está falando isso não entendeu nada. Não entende como funciona a internet. Nada. Tem um pedaço durante o relatório que eles falam de definir também, informar também qual é a porta por conta do IP fixo. Quem é técnico diz que é impossível fazer isso, que não tem a menor condição. Então, assim, de novo, não é que eu tô batendo pau, tem coisa que realmente não tem o menor cabimento, não faz o menor sentido. Claro. Mas o problema é o seguinte, as coisas que não fazem o menor cabimento não estão sendo explicadas da forma correta. Tem um povo também com uma gritaria, com o negócio de que político vai mandar tirar um monte de coisa do ar e o que é? Então, o que acontece é o seguinte, como é que funciona? Para saber isso, a gente tem que saber como é que era antes do Marco Civil, como ficou com o Marco Civil. Na verdade, o Marco Civil, o que ele fez foi uma ruptura da jurisprudência, tá? Jurisprudência, para quem não sabe, é um conjunto de decisões de vários tribunais que vão firmando uma posição. Eu costumo dizer que é uma estradinha que vai sendo construída, então você tem uma estradinha, quando você fala que a jurisprudência é firme, é uma estrada asfaltada, linda, maravilhosa, quando a jurisprudência não é muito firme, você pensa numa estrada cascalhada, esburacada e tal. Que são os vereditos que vão dando sobre casos que são do mesmo tipo. Exatamente. E que aí esses vereditos vão construindo, que é a jurisprudência, vão construindo uma base para a próxima decisão, né? Exatamente. Quer dizer, as suas chances de ganhar ou perder um caso dependem também bastante do que já foi resolvido Exatamente. antes. Você vai pegar a estrada asfaltada ou você vai pegar aquela estrada de terra esburacada, né? Então é isso que você tem que ver. Bom, como é que era a jurisprudência antes? Aquela coisa, né? No princípio era o caos, etc. No começo, teve gente que dizia que não queria nem saber. Era Orkut ainda, hein? Tá lá o conteúdo ofensivo ou danoso, o Orkut tem que saber que aquilo é danoso e tirar. Porque é responsabilidade... Automaticamente, sem ninguém falar nada. Exatamente, a gente tinha aquela bola de cristal. Aí, obviamente, isso não vingou. E qual foi a tese que foi vingando? E teve uma decisão de uma ministra do STJ, a Nancy Andrighi, que eu respeito muito, tem decisões sensacionais dela. Foi um caso meio leading case mesmo. O que ela falava? Seguinte, realmente... a rede social, né, o provedor de aplicação, não tem obrigação de adivinhar que aquele conteúdo é ofensivo. Mas, de uma vez que ele tem ciência que aquele conteúdo é ofensivo, ele passa a ser corresponsável se ele não faz nada. Sim. Certo? Quer dizer, então, olha, seu Google, eu tô avisando você que tem aqui uma postagem dizendo que eu sou isso, aquilo outro, mais um monte de coisas, etc. Eu gostaria que você tirasse esse conteúdo, senão você é responsável. Sim. Ele tem todo o direito de também falar, não vou tirar, vou bancar o processo judicial. Ninguém está dizendo que era assim antes. O que aconteceu quando começou o Marco Civil? Eles eles fizeram um corte na jurisprudência. E tinha uma confusão também de achar que, por exemplo... uma empresa, por exemplo, como o Google, que coloca links de sites,
era responsável pelo conteúdo do site. Isso, exatamente. Foi isso que essa jurisprudência da Nancy Andrighi firmou, quer dizer, consolidou. Diz que ele não era responsável a partir do momento que ele não soubesse do que estava acontecendo. Claro. O que aconteceu com o Marco Civil? O Marco Civil falou, liberdade de expressão, não tem que tirar conteúdo nenhum sem ordem judicial e não sei o quê, mas aí eles fizeram uma coisa, como eu disse, meio revolução dos bichos, tipo... A pessoa comum, então você que foi xingada de Júlia feia, nariguda, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, tem que pedir uma ordem judicial. E a gente sabe que nem sempre o pessoal tem dinheiro para fazer isso. Não, e quanto tempo demora? E quanto tempo demora. A gravadora que tem uma música, alguém faz um videozinho do aniversário e coloca no YouTube. Prestem atenção nisso. Exatamente. Não precisa de ordem judicial, sabe? Assim, é todo mundo igual, mas tem uns que são menos iguais que os outros. Então, para a questão de direito autoral, o Marco Tudo Civil... funciona, é uma beleza. O Google, o Facebook continuam sendo corresponsáveis caso eles não tirem o conteúdo. Não, tem algoritmo para saber automaticamente. Tanto é que eles tiram rapidinho, Você bota né? no ar e ele sai do ar imediatamente. Assim. Não é curioso? Exatamente. Você, qualquer coisas povo, de cinema, de música, é uma loucura. E aí, como é que, né? Porque a gente... Tem uma conversa que é assim, não, mas a gente não consegue identificar conteúdo. Então, como é que tem algoritmo para música e para imagem? Inclusive, no relatório, na ata de audiência que teve Google e Facebook presentes, eles dizem que eles têm condição de identificar. Isso está constando nas atas. Ler as atas da CPI é muito interessante. Então, há muita história que é meio mal contada. Quer dizer, então o Marco Civil não é que ele estava prezando a liberdade de expressão. Ele estava prezando a liberdade de expressão para uns. Para o direito autoral, por exemplo, não. Entendeu? E aí o que aconteceu agora? Este projeto diz o seguinte... Tem casos que realmente são muito ofensivos. A gente tem amigas no Twitter que passam o diabo, tem hordas de inúteis que passam o dia infernizando a vida, né? Então essas pessoas precisam, quer dizer, a gente não está dizendo que o Google é obrigado a tirar, ele pode escolher não tirar. Aí o que eles vão falar? Os políticos vão se apropriar disso para exigir a retirada de conteúdo. Não, inclusive, a gente tem que considerar que assim, existe ferramentas bastante úteis assim e que você consegue tirar as coisas do ar rapidamente, com uma denúncia simples do automático deles. Isso. E que, em geral, funciona. Às vezes não funciona. Aí você precisa ir para uma... Exatamente. E assim, hoje, com o Marco Civil, já tem político que abusa de poder. Então, a desculpa não é essa, entendeu? Agora, nessa questão aí, então o que aconteceu nesse artigo de lei que querem mudar? Eles querem voltar, porque a gente chama do status quo ante, eles querem voltar para a situação que era antes do Marco Civil, que era o julgamento lá da Nancy Andrighi, que diz que você é corresponsável a partir do momento que você tem ciência do fato, tá? Essa parte eu acho boa. Tem uma outra parte, um parágrafo neste artigo que eu acho complicado, porque ele diz o seguinte, que você é obrigado a tirar não só aquele conteúdo, porque o Marco Civil pede que você identifique o link exatamente, né? Que você tire não só o conteúdo, mas todas as cópias de conteúdos e conteúdo similar. O que é similar? Aí eu concordo que realmente tem uma questão de liberdade de expressão aí. E todas as cópias, como faz isso? Entendeu? Então, esse pedaço, eu realmente, eu concordo. Esse pedaço tem que ser discutido. Eu acho que não é assim que se faz. Por isso, na verdade, assim, se a coisa fosse rápida, você não ia ter um monte de cópia. Você entendeu? Exatamente. Entendeu? É mais simples, na verdade. A velocidade, se as coisas fossem velozes e funcionassem como elas têm que funcionar, na verdade, porque todas as redes sociais e os como você fala, eu não sei o que de aplicação, provedor de aplicação. Provedor de aplicação, eu amo isso. Todos os provedores de aplicação, eles têm ferramentas, eles têm lá o botãozinho que você clica e denuncia. Se funcionasse como tem que funcionar, o tal do botãozinho da denúncia, tava bom. Exatamente. Não? Exatamente. É uma questão de treino. Inclusive, eu acho não sou eu que acho. A doutrina acha, né? Do mesmo jeito que jurisprudência é o conjunto de decisão, a doutrina é o conjunto dos juristas que fica lá pensando, escreve aquele monte de livro e tal, não sei o quê. O que a doutrina fala sobre direito de personalidade? Quanto mais pública uma pessoa é, menos direito à intimidade ela tem, tá?
Então, o que acontece? Político tem muito menos direito individual. Você tem Político muito não tem direito nenhum, na verdade, porque a vida do político é pública, não? Exatamente. Então, ao invés de você reclamar dessa mudança na legislação do Marco Civil, o que tem que se trabalhar é a evolução da doutrina e da jurisprudência no sentido de deixar mais largo essa decisão do que pode ser dito ou não sobre figuras públicas. Sim. Entendeu? Porque é isso que tem que ser, não é coibir a lei. E exatamente o que é uma figura pública de verdade. Exatamente. Qual é a diferença entre uma menina que é cantora ou é atriz e um cara que é deputado ou senador? Exatamente. Né? Ou presidente ou assim por diante. Porque são proporções completamente diferentes e acho que é um nível de publicidade da vida da pessoa. Sim, ele deve satisfação à sociedade de uma forma diferente que uma cantora. Exatamente. E tem uma outra coisa que você está falando da coisa dos direitos autorais, que fique claro que, assim, direitos autorais e proteção de patente, essas coisas, funciona para as corporações. Se você tem seus direitos autorais infringidos, eu passo isso diariamente com petiscos. E com coisas minhas, de licenciamento meu, que, você não consegue fazer nada, esquece. Não. Você avisa lá e fala assim, isso aqui estão infringindo meus direitos autorais, estão infringindo patente, Tem um desequilíbrio aí. Não percebi. Então, dá para botar um óculos que tá óbvio, e em geral a gente só denuncia coisa que é muito óbvia, entendeu? Sim, tipo, amigo, você tá passando cópia, dos limites. É copy-paste, né? E aí, personificações, esse tipo de coisa, né? Coisas que são muito óbvias e que, assim, tipo, tira essa merda do ar porque a pessoa tá falando em meu nome, ou a pessoa falsificou um produto com meu nome e simplesmente não tomam conhecimento. Eles falam que não pode, eles não podem corresponsabilizar porque é a liberdade de expressão. Quer dizer, eu admito que a gente tem um problema de liberdade Mas de expressão. Mas se eu fosse uma gravadora ou um estúdio, tirava no ar, eu nem ia ter que avisar os caras, já ia sair do ar. Isso mesmo. É isso mesmo. Então, assim, tem muita história mal contada aí, tem muito exagero. Eu acho que tem, sim, sociedade civil tem que prestar atenção em alguns artigos, a gente tem que discutir, mas não é ganhar no grito, vamos discutir artigo por artigo, vamos ver o que é bom, o que não é. Tem coisa boa dentro dessas propostas. E qual que é o processo disso agora? Já terminou a CPI? Eu acho que sim, já terminou. Acho que está tendo algumas audiências ainda, não sei se ainda vai ter mais alguma proposta, mas daqui para frente os processos, os ofícios pro Ministério Público aqui para investigar Facebook e Google vão seguir, a recomendação para a Anatel, que ela deve fiscalizar, fazer o papel dela, vai seguir. Anatel, você precisa ser a Anatel, tá? Isso mesmo. Essa recomendação que é maravilhosa. Exatamente, Os Estados Unidos agora acabaram de... não sei se eles já aprovaram a lei ou se está para aprovar uma lei que também é isso. Para você comprar um telefone descartável, né? Um telefone... você tem que identificar. Você agora vai ter que se identificar. Uma coisa boa que eles estão recomendando também, que a Anatel fiscaliza a questão do controle de dados de telefone, da bilhetagem, dessa cobrança de dados, dessa contagem dos dados, desse volume dos dados e tal, que não é feito. Não, entendeu? É uma bagunça. Um outro artigo que estão falando que fere neutralidade da rede, isso e aquilo outro, e que eu acho, com todo respeito, uma bobagem, é aquele que diz que o juiz pode determinar o bloqueio de uma aplicação, no caso, o bloqueio do WhatsApp, entendeu? Isso não fere neutralidade, nem aqui, nem na China, nem em lugar nenhum. Entendeu? O que é a neutralidade da rede? É você ter o mesmo tratamento de dados, o mesmo tratamento para todos os dados. Ou seja, o envio de e-mail e a Netflix tem que ter o mesmo tratamento de tráfego dentro da rede. Exatamente. Tá? Agora, não pode ter preferência. Exatamente. Só que isto é para questões dentro da licitude, para questões legais, para questões lícitas, não para ilícito, né? Uhum. O que eles estão querendo dizer é, olha, mesmo ladrão andando com arma para fora, tem que andar na rua sem a polícia reclamar, sabe? Não dá. A mesma coisa. Exatamente, não dá. Quer dizer, quando você tá tratando de ilícito, a gente não está tratando de neutralidade da rede, a gente está falando de ilícito. E o juiz pode sim determinar o bloqueio do provedor de aplicação. E porque no fim é o último recurso que ele tem, porque não adianta dar multa, não adianta pedir por favor, não adianta, né? Não, e tem outra coisa, para alguns casos o Marco Civil, que eles tanto adoram,
prevê também a suspensão. E mesmo a suspensão definitiva. Não só o bloqueio temporário, mas suspensão definitiva. Então já existe isso para algumas coisas. Dizer que não pode... É a mesma coisa dizer, o juiz não pode dar ordem judicial. Como assim o juiz não pode dar ordem judicial? A função do juiz é mandar fazer as coisas, entendeu? Exatamente. Então, assim, eu acho que tem muita coisa que está sendo divulgada de forma nebulosa, eu diria, entendeu? Com um pouco de, como chama? Viés. Tá rolando, viés e tá rolando um lobbyzão, né, para proteger grandes corporações internéticas e digitais. Não? Eu sou advogada, eu não vou falar nada disso. Não, mas eu falo, porque eu sou completamente responsável. Doutora Flávia, depois ela me defende. Pergunta. Doutora, o português está cada vez mais afastado do advoguês, não é uma causa de falta de entendimento do que está escrito ali? Porque o que advogados escrevem está cada dia mais longe do que a população consegue ler. Está cada vez lendo pior. Sim, Isso não ajuda a ter mais confusão? A gente tem caso, eu costumo no Facebook falar muito que a gente está vivendo um período de indigência intelectual muito grande. As pessoas não conseguem... Aí sabe o que eles falam que a gente é elitista. Que, né? Para você ter uma ideia, nesta CPI, eu acho que eu dei print nisso. Eles confundem um conceito básico de mandado com mandato judicial, que é uma coisa que todo mundo confunde, é normal todo mundo confundir, quem não é advogado, mas assim, se você está escrevendo um relatório de uma CPI, o mínimo que eu espero da pessoa é que ela saiba a diferença de mandado e mandato. Obrigada. Para quem não sabe, eu vou explicar. Mandado é uma ordem do juiz, vem de mandar, né? É um Ele mandado. mandou, Ele mandou. Mandato tem a ver com procuração, você otorgar uma procuração a alguém, você otorga um mandato para a pessoa poder fazer as coisas, né? Sim, e quando você otorga, assim, você dá autorização para a pessoa falar em seu nome, simples, exatamente, né? Uma procuração é exatamente. Bom, aí o que acontece que você está falando? É verdade. E aí o que acontece? Para você conseguir entender o que está sendo dito, você precisa ter a interface, eu chamo do Google Translator, né? E aí tem Google Translator que tem viés, né? Tem Google Translator que vai... tendencioso. Né? Você já usou o Google Translator, né? Não sai umas coisas esquisitas de vez em quando? Eu vou contar um caso. Você tem que consultar dois ou três. Sem interpretar, né? Eu vou contar um caso que eu não posso contar, porque é um caso meu de uma coisa, de um processo, dessas coisas que a gente tem de trabalho, parará. E aconteceu uma coisa bizarra, que é assim, na audiência, porque, por exemplo, existem expressões que são expressões legais e que a pessoa comum não sabe o que essas expressões querem dizer. Digamos que rato na vida é gato, vou falar uma coisa mais simples. Um gato na vida é um gatinho, certo? Um gato no poste é que você roubou o fio elétrico, tá? Digamos que no advoguês ninguém saiba isso, que o gato do fio seja uma expressão super advoguês e que a pessoa não saiba. E aí você fala assim, não, mas eu tenho 7 gatinhos em casa. Eu tenho 7 gatinhos em casa. Aí tu vai presa porque tá roubando energia. Não, eu tenho gatinhos. Eu não sabia que esse gatinho que eu tô falando, pra você gato, é um crime. Então, aconteceu uma coisa bizarra uma vez na audiência, da pessoa usar uma expressão que para o juiz era uma coisa e para a pessoa era outra. Exatamente nesse caso do gato. Aqui eu trabalho. E aí... A pessoa, desculpa a expressão, doutora, se fudeu na audiência porque ela usou uma expressão que popularmente se usa X e o advogado pulava dessa altura e falava assim, mas ela tá falando uma coisa da vida dela. E a pessoa que estava julgando não gosta de falar coisas de juiz, porque juízes sempre tem razão, tá? Porém, é verdade isso. Porém... A menos que o tribunal reforme, foi, né? Como, tipo, bingo, peguei você. Só que você não pegou a pessoa, porque a pessoa estava falando na língua popular dela. Sim, isso é muito complicado. Eu trabalho com direito voltado para publicidade, né? Eu tenho um amigo que fala que o meu slogan devia ser nem parece advogada, porque eu não... Bom, você me vê no Twitter, eu normalmente me esforço para não falar em pra explicar as coisas exatamente. Direito. Tanto que quando a gente precisa explicar alguma coisa complicada no Petiscos, eu peço para a Flávia fazer uns textinhos para as pessoas entenderem. Porque dá para fazer, é uma questão... Mas tem um movimento, não tem, de simplificar os textos de direito? Sim, tem, imagina. Eu acho que a petição que você faz, isso tem que ser uma coisa que qualquer pessoa entenda, não precisa
Claro, quando você vai ver julgamentos do STF, por exemplo, quando você pega um Celso de Mello, ele é um cara, é um ministro que tem, desculpa. Não, ele é um cara, mas veja, ele é um ministro, é que agora eu saí do advogada, entrei ele na carteira. Ele é um cara que é um ministro. Eu saí da personagem. Ele é uma figura que ele tem um conhecimento técnico tão grande que realmente você ouvir o que ele fala, você lê os acórdãos dele, é muito complexo, porque cada palavra tem um significado imenso e tal. Agora, é o Supremo Tribunal Federal. Mas, por exemplo, outro dia, que teve essa semana? Que eles estavam julgando o negócio do Teori, do Lula. O que era? Não, era das gravações da Lava Jato, Isso. que eles estavam julgando. E aí, tem uma diferença gigantesca, eu estava falando para o Thiago isso em casa, e essa semana foi muito interessante, porque a maioria deles não leu como chama isso? O parecer, né? O relatório. O relatório, isso. Eles não leram o relatório, eles estavam explicando o que eles achavam, que é o que estava no relatório. Quando eles falam, é ótimo, porque você entende tudo. Quando eles começam a ler, você entra num Twilight Zone, assim, você fica tentando catar, é tipo um outro idioma, você fica tentando catar. Teve uma época que eu brincava no Twitter de fazer tradução dos julgamentos do STF em linguagem de mano, era engraçadíssimo. O pessoal chorava de dar risada. Mas quando eles conversam mesmo, que eles estão contando o que eles colocaram no relatório, é ótimo. Não que fique simples, tá? Sim. Não que fique tipo, o cara tá falando ali, tipo, no restaurante. Não, continua complexo, porque é a linguagem deles, gente. Aqui tá tão entranhado. É linguagem técnica. Tá tão entranhado, mas assim, na hora que eles começam a discutir, mesmo que seja uma linguagem muito técnica, fica mais fácil de entender. Sim. É isso mesmo. E tá tendo esse problema, quer dizer, a gente tá tendo um problema muito sério na base mesmo. É interpretação jurídica, redação. Tem curso de redação jurídica hoje em dia. Juridiquês, né? É tipo um idioma. Você aprende a falar doravante data vênia. Entendeu? Se fosse só doravante data vênia... Eu sei, essa é a única coisa que eu sei falar. Não, agora tem umas outras coisas. O caput eu sei também, que eles falam muito do caput. O caput, é eu fico aprendendo palavras. É tipo linguagem de rádio de polícia, sabe? É a mesma coisa. Você fica aprendendo... QSL. QSL, você fica aprendendo. Você fica catando que as coisas... Caput do artigo 1º, QSL, o indivíduo, por aí. Mas, e aí eu acho que é quando a lei se distancia completamente do povo, que é o que ele estava falando. Já existe uma dificuldade, o brasileiro já é, em sua maioria, analfabeto funcional. E a gente não está falando de pessoas pobres, tá? A gente está falando de todas as pessoas, né? De qualquer escola. Escolas particulares, riquíssimas, maravilhosas. Tem um secretário de Estado que hoje publicou um texto no Facebook que você tem vontade de se esconder debaixo da mesa. Ele é secretário. Não vou dizer qual, não vou dizer de que estado, eu não vou dizer, mas eu tô sabendo. Chorar. Eu vi, o povo já estava agitado. O texto realmente, e ele é... Não só o texto, como o que está no texto, né? Forma e conteúdo. Exatamente. E aí a lei começa a ficar tão distante da pessoa que precisa da lei, que é isso, eu estava te falando, o caso dessa audiência, da linguagem do direito ser uma armadilha para a pessoa normal. Sim, e fora isso, a gente tem um país em que as constituições não duram mais que 30 anos, então você não tem uma segurança jurídica. Você vê aí países que as constituições têm 200 anos, 300 anos e não sei o quê. Então, as pessoas sequer têm... E é uma constituição compacta, que ela fala dos básicos da sociedade. O resto é lei. As leis mudam, né? Isso, exatamente. Mas a Constituição, ela é aquela... E o que acontece com isso? Com isso, as pessoas têm maior noção dos princípios e dos direitos que elas têm. Exatamente. Eu acho que a gente ainda não conseguiu chegar nesse ponto de decidir... Aqui é um bagulho assim, gente. Até tem um motivo. Eu reclamava muito. Hoje em dia eu entendo. Era um período pós-ditadura. Sim. Que eles morriam de medo de... alguma coisa não estar na Constituição e eles perderem direitos, entendeu? Mas tem muita coisa ali que pode... é que assim, não dá pra pensar numa reforma constitucional agora, entendeu? Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos não dá deixar pra pensar ela em nada, aí, na verdade, agora. Nada. Vamos deixar ela aí bonitinha e vamos fazer as pessoas entenderem quais são os direitos que elas têm, quais são as funções de um deputado, quais são as funções de um juiz, quais são as funções de um presidente, porque as pessoas não têm isso muito claro. Entendeu?
A gente tem um juiz federal agora que virou o Batman, né? Então, assim, não é isso. E as pessoas transformam ele um pouco no Batman. Sim. Porque elas não têm consciência dos E ele direitos não e tá, ele deveres. tá fazendo nada mais do que a obrigação dele. Exatamente. Só isso que ele tá fazendo. Exatamente. E se tá certo, se tá errado, tem... Não é, como chama isso que cuida dos juízes? Que é tipo a corregedoria dos juízes? É, a corregedoria. E você tem, obviamente, duplo grau de jurisdição. O que é duplo grau de jurisdição? Que o próprio nome é duplo, 2 graus, né, de julgamento, exatamente. Então, você tem o tribunal, tem o juiz de primeira instância, vai ter o tribunal que vai ver se o que o juiz fez está certo, e depois disso você tem os tribunais superiores, o STJ e o STF. Então não é assim que as pessoas acham que existe um reinado assim de um juiz e que sei lá, a pessoa está fazendo o que ela quer. A pessoa não está fazendo o que ela quer. E se fizer alguma coisa errada, a corregedoria vai corrigir. Obviamente ele tem o mérito de estar levando à frente. Imagino que ele deva estar sofrendo uma pressão muito grande. Não vou tirar o mérito dele, claro. Mas a gente não precisa endeusar ninguém. Não, porque ele está fazendo apenas o trabalho dele. Apenas o trabalho dele, gente. Ele não está fazendo nada além disso. E qualquer coisa além que possa ser esquisita, tem ferramentas para se cuidar disso e está tudo bem, vai dar tudo certo. Exatamente. Sabe o que eu acho que era importante para a gente resumir aqui e encerrar? O que você acha importante que as pessoas têm que entender dos direitos delas na internet? Assim? Primeira coisa, entender que não existe um mundo real e a internet. É tudo uma coisa só. É tudo uma coisa só, e as leis que valem no que as pessoas chamam de mundo real valem também na internet. E eu acho que isso está tendo uma dissociação muito grande. Inclusive toda essa discussão da liberdade de expressão e etc, etc. Eu vi gente falando, isso aí vai acabar com o anonimato. O anonimato é proibido pela Constituição Federal. É para acabar mesmo. No Brasil, você pode usar pseudônimo, mas você não pode ter anonimato. Então, assim, eu acho que a principal, eu acho que ainda não foi esse conceito de que a internet está dentro do nosso mundo, ainda não foi totalmente entendido, e que as leis valem também para a internet, entendeu? E não precisa de tanta lei. Eu costumo brincar muito, dizer o seguinte, um contrato de transporte, entendeu? Foi criado lá, provavelmente no direito romano, ainda era, sei lá, uma biga, entendeu? Hoje em dia é o Uber, entendeu? Uhum. E continua sendo contrato de transporte. Sim. O meio é que está diferente. Então, o que você precisa ter é técnicas de interpretação. E eu acho que essa consciência ainda não foi dada, sabe? Falar, mas internet é tudo novo, né? Não é. É um meio de comunicação como era, sei lá, a TV ou o telefone, porque é um misto, na verdade, né? De televisão com telefone, ele é um rádio, ele é um misto de todos os outros veículos de comunicação que a gente tinha. Tem algumas particularidades, é verdade, mas muita coisa você aproveita, entendeu? Então não é dizer que é uma terra sem lei, é sem legislação. Você tem algumas questões, porque por conta desse esmaecimento das fronteiras, né? Você vai ter questões aí de direito internacional, você tem questões interessantes, mas assim, a lei que vale aqui no mundo, que chamam de mundo real, vale lá na internet também. Eu acho que é isso que tá faltando, sabe? Então se alguém te agredir, é um crime como é fora. Se alguém te ameaçar, é um crime como é fora. Exatamente. E assim por diante, né? Exatamente. Se alguém roubar uma coisa que é sua, também é como funciona fora. Exatamente. Eu acho que o básico é isso mesmo. Muito bem. Doutora Flávia, tem mais alguma coisa que você quer falar para essas pessoas incautas da internet? Eu vou falar eu acho que hoje em dia a gente está passando por um período que tem muita informação. Então, o que a gente tem que fazer? Separar o joio do trigo e ouvir mais de uma opinião para formar a sua. Eu não quero, veja, tudo que eu falei aqui, eu falei a minha opinião, a minha forma de entender. Se vocês forem dar um Google nesses temas, vocês vão achar várias outras formas de interpretação. Eu não quero que o pessoal fale, eu sou time Flávia, eu sou time sei lá quem. Eu quero que leiam e cheguem vocês num consenso, entendeu? Eu acho que é isso que tá faltando separar o joio do trigo e você pensar, ao invés de deixar os outros pensarem por você, você sai assinando qualquer petição que aparece por aí, entendeu? Exatamente, e mesmo porque, parem de assinar tanta petição. Né? E vamos fazer alguma coisa, né? Porque vocês juram que vocês ficam assinando aquelas petições lá? Né?
falo nada das petições. A gente tem que fazer um programa inteiro só sobre petição, porque, né? Virou uma loucura. Virou. Ah, mas sei lá, acho que o povo... As pessoas acham que não tem direitos na internet, acho. Não, elas acham que é terra sem lei. Tanto quem faz como quem sofre. Às vezes eu acho que se sente um pouco e você tem o problema da dificuldade do acesso judicial. Como é que você faz com uma moça que é estudante, que mora, sei lá, 2 horas de trem do centro da cidade, para ela contratar um advogado para retirar um conteúdo que o ex-namorado dela colocou na internet, entendeu? Então, a gente já não tem acesso o acesso ao direito no Brasil é bem complicado, né? E coisas que podiam ser simples, já que a internet é super, né? Estamos todos ligados na internet. Você poderia ter ferramentas simples que a pessoa podia fazer isso de casa, ela não pode porque não funciona. Exatamente. Daí fica um pouco difícil, né? Cabemos? Muito bem. Ah, eu vou falar. Assina a petição! Não! Assina o canal, gente. Manda pergunta. Por exemplo, esse programa de hoje nasceu da minha própria mente, mas vocês podiam me sugerir temas. Temas incríveis para... É verdade. É verdade. Porque eu fico o dia inteiro vendo notícias, aí eu falo, eu preciso entender melhor isso. E, na verdade, é uma desculpa para eu chamar a Flávia aqui e tentar entender o que está acontecendo. E se vocês quiserem, a doutora Flávia volta, porque ela sabe de muitos assuntos, né? Mais ou menos, né? Tem uns que eu sei menos, tem uns que eu sei mais, mas a gente dá um jeito. Você falou, já tem uns 5 programas. Esse texto todo que você me mandou ontem, que explica, você vai publicar isso? Vou. Eu tô terminando ele, que eu fui até que você viu até que horas que eu fui. Eu tô terminando ele, assim que eu terminar eu vou jogar ele na internet. Provavelmente ou no blog do escritório ou no Pulse no LinkedIn. Tá bom, então tá aqui o link, ó. Quando estiver no ar este programa, vai ter o link em algum lugar. Isso. Para vocês poderem acessar o texto e ler com calma, ler tudo. Tá bem direitinho. Tá comparado, tá super direitinho, com caixas pra gente entender, quase desenhado. Tá. Tem as caixinhas para comparar o texto como era, como eles estão sugerindo, é super legal. Se eu entendi, gente, qualquer pessoa tem. Imagina, quem vê pensa, né? Quem vê pensa. Obrigada. Imagina. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. É babado, cara. Terra de ninguém essa internet. E as minas que sofrem de verdade. Eu não tenho troll. De vez em quando aparecem os palhaços.